Nosso Senhor nos dê muito bons dias. Estamos aqui na igreja de São Veríssimo de Paranhos, voltados para o altar de Nossa Senhora de Fátima, para vos falar das leituras do próximo domingo, que é o quarto domingo da Páscoa, tradicionalmente chamado o Domingo do Bom Pastor, porque em cada ano, todos os anos, portanto, se lê sempre o capítulo 10º de São João, que apresenta o Bom Pastor nas suas várias facetas. Neste ano, o ano A, o Bom Pastor é apresentado como a porta do aprisco, a porta do redil. Claro que estas são imagens que hoje em dia o homem moderno, vivendo na cidade, não entende bem esta linguagem, estas comparações, que eram perfeitamente clarinhos há uns 50 anos atrás, quando nós víamos realmente a realidade dos pastores que à noite regressavam com os seus rebanhos e guardavam as ovelhas nos apriscos, que eram às vezes um simples muro aberto, onde as ovelhas estavam ali guardadas simplesmente de noite, mas o céu era aberto, ou então às vezes era uma casa onde tinha coberto e, portanto, também, sobretudo no inverno, era muito importante. E quando eram vários pastores que guardavam vários rebanhos, então um pastor ficava de guarda, digamos assim, era o porteiro, e de manhã os outros vinham e cada qual chamava as suas próprias ovelhas e partia com elas para os montes, para as pastagens. Portanto, esta imagem desapareceu um bocadinho, não é? Porque realmente as pessoas nem sabem o que é um aprisco, nem sabem o que é um redil, nem sabem o que é um curral, nem sabem o que é estas circunstâncias todas da vida pastoril. Mas então, o aprisco das ovelhas é um recinto fechado, às vezes coberto, que tem uma porta. O pastor entra, chama as ovelhas e traz-las para as pastagens verdejantes e as águas correntes. Liberta-as daquele espaço onde estiveram protegidas durante a noite. E o pastor é aquele que guarda e vigia as suas ovelhas. Pronto, com esta explicação prévia, podemos então partir à primeira leitura, que nos fala do discurso de São Pedro na manhã do Pentecostes. Começámos a ler este discurso na semana passada e hoje então é o final do discurso de São Pedro, quando ele diz: saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. E diz o texto: ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E assim, portanto, naquele dia, receberam as palavras de Pedro, receberam o batismo e juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Portanto, foi realmente uma frutífera pregação que levou realmente cerca de 3.000 pessoas a aderirem à fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo é o Salmo 22, que não podia deixar de ser, o Salmo do Bom Pastor, e é bonito que nós sabemos deste Salmo, que talvez seja dos salmos mais lidos e mais cantados entre nós na Bíblia. Pois bem, a carta de São Pedro continua a catequese que vinha dando aos catecúmenos, àqueles que tinham os catecúmenos e aos novos batizados, neófitos, e sobretudo, falando-lhes das dificuldades que eles iriam encontrar depois de serem batizados, para serem cristãos, uma vez que iriam ser, enfim, nem todos eles eram livres, alguns eram escravos, e os seus patrões, os seus donos, às vezes eram maus. E era preciso receber também esses vexames, esses insultos e esses maus tratos
com outro ar, não é? Inclusive os próprios companheiros iriam gozá-los, não é? E então ele aconselha que se aguente tudo isso, uma paciência muito grande, não é? Se vós, fazendo bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Isto é para todos nós também. Se nós sofrermos com paciência, pois isto é uma graça, nós não dizemos que sim. Nós estamos mais habituados a ver ameaças, a ver insultos, a ver rostos crispados, a ver palavras de ódio, palavras de protesto. Ser capaz de ser paciente, de aguentar às vezes ofensas injustas, isso é realmente virtude. E portanto o Evangelho de hoje, como já vos disse, fala então de Jesus, o bom pastor, mas como a porta do aprisco das ovelhas. Ele chama cada um pelo seu nome e todos conhecem a sua voz. Não seguem a voz dos estranhos, mas seguem a voz dos conhecidos. Então, realmente aqui bem definida o que pode ser a figura do pastor, do bom pastor. Quando o bom pastor, ou melhor, quando o pastor quer apenas para si os louros e os lucros, está mal. Quando o pastor tem o interesse das suas ovelhas, então sim, este é que é o bom e o belo pastor que nos fala este Evangelho. Estamos a iniciar, portanto, o mês de maio, e o mês de maio, o mês de Nossa Senhora, portanto, o altar de Nossa Senhora será o centro das nossas atenções para a oração do terço, para que os vários grupos na nossa paróquia e nas paróquias do mundo inteiro, naturalmente, venham rezar o terço. Rezar o terço em comunidade tem muito mais valor. Meditamos sempre os mistérios de Cristo e é muito bom nós realmente sentirmos a mão protetora de Maria. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.